Já estava... Apesar do que, eu dei aula agora de 10 às 11 para o... Ah, beleza. Muito bem, bom dia. Bem-vindos a essa aula de hoje, do dia 29 de setembro. Né? Meus alunos, minhas alunas da administração, primeiro ano, turmas 1 e 2, um abraço e sejam muito bem-vindos. Então, já vamos direto lá para a nossa tela. Todo mundo está enxergando a tela aí, não está? Todo mundo está enxergando a tela. Ok? Estão enxergando aí o cronograma, né? Muito bem. Hoje, 29 de setembro, tá? Iniciamos o nosso capítulo 2, que é a chamada estrutura atômica da matéria. O próprio título, gente, já é autoexplicativo. Nós vamos estudar hoje, dia 29, quarta que vem, dia 6, e depois, no dia 13 de outubro, nós vamos estudar exatamente como que se estruturam essas partículas da matéria chamada átomos. Todos nós sabemos, vocês sabem, tá? Eu estou chovendo no molhado aqui, como se diz, né? A gíria, né? Estou chovendo no molhado. Todo mundo sabe que o átomo é uma partícula da matéria que tem uma região central. Já estudaram isso lá em ciências, né? Do nono ano, do oitavo, nono ano do ensino fundamental, né? O átomo tem um núcleo, tá? Prótons e nêutrons, e ao redor desse núcleo estão os elétrons de carga negativa, tá? Agora, para se chegar nesse modelo, núcleo, prótons e nêutrons, eletrosfera com os elétrons de carga negativa, todo um desenvolvimento científico aconteceu, tá? E é isso que nós vamos tratar nessas 3 semanas, ok? Então, hoje nós vamos estudar os modelos de Dalton, o modelo de Thomson e o modelo de Rutherford. Bacana, né? Rutherford, né? Tá? Então vamos direto lá para a apostila. Para o nosso capítulo 2. Antes de mais nada, gente, esse livro aqui é o livro do Feltri. Eu já falei desse livro com vocês, tá? Lá naquela aula introdutória, lá tem a referência bibliográfica, tá? Esse livro é muito bom. Eu aconselho vocês a baixarem. Eu já falei isso umas 2 vezes, mas vou repetir sempre que puder. Ele é muito bom, esse livro. Eu aconselho você. Você baixa o PDF dele numa boa, tá? Não só. É esse livro aqui, ó. Vou voltar lá no comecinho, ó. Esse aqui, ó. Ricardo Feltri. É esse bacana aí, ó. Tá? Química, volume 1. Química geral. Tá? Vocês podem baixar também, já baixa de uma vez o volume 2, que é para o 2º ano que vem, né? E o volume 3, para o 3º ano. Já baixa os 3 e guarda aí no pendrive. Muito bom esse livro. Tá? Façam a leitura dos assuntos. Inclusive, ele é muito detalhado, tem muita coisa aqui que eu sugiro que vocês fazerem a leitura desse livro como se estivessem lendo uma revista, né? Tá? Não uma revista de fofoca, não, né? Não é revista de televisão, não, né? Que fala de artistas de televisão, não, né? É uma revista científica, é um livro de ciências. Ok, gente? Eu gosto demais desse livro. Nós estamos lá na página 94. Vou voltar lá. Daqui a pouco eu vou voltar nele. Daqui a pouquinho a gente volta nele. Página
Tá? E ele está lá de graça na internet, tá? Aqui. Cadê você? Vem cá. Esse livro tem muita ilustração, muito bom esse livro. Esse cara aí, ó, esse bigode aí, ó. Ah, nós vamos falar no bigode aí daqui a pouquinho. Pera aí, vamos para frente. Vamos começar. Então, capítulo 2, estrutura atômica. Muito bem. Vamos começar lá na Grécia Antiga, né? Antes de Cristo, lá 400 anos antes de Cristo, 450 anos antes de Cristo. Na época não se fazia, gente, não se fazia ciência, né? Claro, como se faz hoje. Mas nessa época aí, já se fazia filosofia. Os caras já pensavam bastante, né? Eu estou falando, gente, de história ocidental. Estou falando de história europeia. Não estou falando aqui nem de conhecimento filosófico do Oriente, né? Japão, China, não estou falando dos árabes, nada disso. Tá? Ah, não tinha filosofia nesses locais? Tinha, claro que tinha, mas o que a gente estuda aqui é ciência, é filosofia ocidental, né? Europeia. Nas Américas, né? O que existia na época aqui? O que existia aqui tinha muito conhecimento, né? Os maias, os incas, os astecas, né? Nos Andes, né? Tá? Eram sociedades altamente organizadas, mas a gente conhece pouco, né? No Brasil eram as populações indígenas, na América do Norte, no Canadá, nos Estados Unidos. Então a gente conhece muito pouco, a gente não sabe do que se conhecia na época, né? Mas na Europa não, o conhecimento ele sempre foi registrado. Bom, os filósofos gregos já tentavam explicar a natureza da matéria, lá em 500, 400 anos antes de Cristo, ou até muito antes, mas no ano, vamos direto para cá, eles falavam lá em fogo, água, ar, terra, quente, frio, úmido, seco e tal, isso tudo lá. Essa turma aí, ó, Aristóteles, o Tales de Mileto, esse povo aí. Mas vamos passar direto para esses dois rapazes aqui, ó. Esses dois aqui. Tá? O Leucipo e o Demócrito, que era aluno do Leucipo, tá? Eram filósofos, tá? Gregos, propuseram um modelo que era o modelo da atomística, o que ficou conhecido como o atomismo grego. O que esses caras propuseram? Isso foi uma ideia filosófica. Eles propuseram o seguinte: você pega um bloco de matéria, um bloco, e quebrar, pá, um bloco de granito, quebra. Pega um pedaço, quebra. Aí vai, quebra, vai quebrando um pedaço de matéria. Ia chegar um determinado momento que se chegaria uma partícula tão pequena, uma partícula tão pequena, que essa partícula tão pequena não seria mais possível de ser dividida. Pequenas partículas indivisíveis. A essa pequena partícula indivisível, que não mais seria passível de divisão, esses dois aí, olha aí o barbudo aqui, ó, o Demócrito, né? Eles deram o nome de quê? De átomo. Átomo. No grego antigo, tá? Átomo significa não, tomo, divisão, sem divisão, não divisível. Essa foi a ideia do atomismo grego. O que é o átomo? É a menor partícula da matéria que não pode ser mais dividida. Ok, gente? Essa foi a ideia. E de grande contribuição. Tá?
Isso foi lá no ano 400, por volta, né, aproximadamente, quatro séculos antes do nascimento de Jesus Cristo, né? Tá, ok? Bom, aí, vamos pegar a história. Aí veio, depois dessa época aí, veio o Império Romano, estou falando de história europeia, né? O Império Romano, né? Júlio César, aquela turma lá, né? Roma dominou toda a Europa praticamente, né? Dominou o norte da África, dominou o Oriente Médio, dominou Israel, né? Na época chamava Judéia, né? Dominou toda essa região, a Europa, Oriente Médio, norte da África, o chamado Império Romano. Só que no final do século V, 4, 5, depois de Cristo, nos anos 500 e alguma coisa, o Império Romano desmanchou. O Império Romano desmanchou com a invasão dos bárbaros, né? Os bárbaros invadiram o Império Romano, tá? E aí o Império Romano foi fragmentado, ele fragmentou. Aí veio o que a gente chama de Idade Média, né? Aquele período da feudal, os feudos, não é isso? Tá? Vocês sabem a história muito melhor do que eu, né? Claro, vocês estão estudando esse negócio aí, né? E a Idade Média, ela durou do final do Império Romano, lá nos anos 500 e pouco, até os anos 1400, alguma coisa, lá 1400 e tanto, 1500, quase 1500, né? Durante a Idade Média se produziu conhecimento? Sim, claro. Só que não no formato de ciência, né? Não como a ciência que a gente conhece hoje, o modelo científico, né? Mas a química, inclusive, era conhecida como alquimia, né? Tá? Então, olha lá, aqui, ó, desde aquela época, lá do Demócrito, do Leucipo, lá 400 anos antes de Cristo, até, olha para cá agora, aqui, ó, opa, pá, até o início do século XIX, pouco de contribuição existiu para a explicação do modelo atômico, do modelo da estrutura da matéria. Podem ver que foram quase 2.200 anos, né? De 400 anos antes de Cristo até 1800, 2.200 anos, tá? Então vamos passar direto aqui para esse nosso amigo aqui, ó, o Dalton. Aí, com o final da Idade Média, tá? Início da Idade Moderna, a Idade Média foi um período lá, aquele período lá da Inquisição, né? Então, houve também assim, as artes não se desenvolveram tanto. Aí começou o século XVI, as descobertas marítimas, né? As navegações, Portugal, Espanha, expandiram os seus territórios, aí descobriram as Américas, o caminho das Índias, lá, o Vasco da Gama, né? Deu a volta lá na África, não, né? Chegaram no Oriente. Então, houve um boom mesmo, assim, uma explosão de conhecimento, tá? As ciências com a física com o Isaac Newton, com aqueles outros lá, o Nicolau Copérnico, com o Galileu Galilei, e aí veio o iluminismo, o renascimento das artes, o renascimento, né? Na Itália, na França, das artes. Aí foi aquele boom, né? Do conhecimento. E a química não poderia ser diferente, tá? A física, até antes, a matemática, a física, estou falando de ciências, até antes do que a química. A química mesmo só se estabeleceu como ciência no final do século XVIII, 1700 alguma coisa e tal, né? Aí, então, é que esse rapaz aqui, o Dalton, tá? Olha aqui a data, ó, ele era inglês, né? Um cientista inglês, em 1803, propôs
um modelo atômico, uma teoria atômica. Tá? Muito do que o Dalton propôs não estava correto, nós vamos ver aqui agora. Mas a maior parte das propostas do modelo atômico dele estavam corretas, são válidas até hoje. Nessa época aqui, gente, 1800, final de 1790, já se fazia química como ciência, principalmente com Lavoisier. Lembra do Lavoisier? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o Lavoisier já estudava a transformação da matéria. Teve um outro cientista também, o Proust, que também estudava a transformação da matéria. Gente, em ciência, o conhecimento ele não aparece do nada, não. Tá? Em ciência, o conhecimento ele passa de cientista para cientista. Aqueles que vêm depois utilizam os conhecimentos comprovados daqueles que estavam lá antes. Ninguém, o Dalton, esse modelo dele, ele não fez esse modelo do zero, não, gente. Ele não começou do zero, não. Ele aproveitou todo aquele conhecimento acumulado anteriormente pelo Lavoisier, pelo Proust, pelos gregos lá atrás. Tanto é que ele usou a ideia dos gregos, a ideia do átomo. Tá? Ok? Então, o que foi o modelo do Dalton? Desse cara aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é uma pintura, né? É uma gravura. Interessante ele com a mãozinha ali, ó. Hoje em dia você põe lá no Instagram, né? Você vê um monte de gente com a foto lá com a mãozinha, assim, naquela mãozinha, assim, né? Tá fazendo assim e tal, né? Naquela época já se fazia isso, ó. Brincadeira, tô brincando, né, gente? A pessoa põe a mãozinha assim, né? Vai tirar foto, faz assim, né? Com a mãozinha, né? Brincadeira. O Dalton propôs o seguinte, olha lá, que o átomo, que o átomo era uma partícula invisível, tá certo? Invisível, não dá para ver, porque é muito pequeno, tá certo? Indivisível, nós sabemos hoje está errado, né? Tá? Essa ideia aqui é a ideia dos gregos lá atrás, dos gregos. E indestrutível, é a ideia dos gregos lá no 2000 anos, 2200 anos. É errado também. A gente sabe que o átomo ele pode ser dividido. Essas reações nucleares, né? Ele tem núcleo, tem eletrosfera. Essa ideia aqui é a ideia dos gregos. Ok, tá errado, tá. O que mais? Ele introduziu essa ideia aqui, ó, que os átomos eram esféricos, maciços e homogêneos. Também não está certo, não. A gente sabe que o átomo não é esférico. Esférico é isso aqui, ó, aqui embaixo, aqui, ó. É isso aqui, ó. Esférico. Esse modelo aqui embaixo, aqui, ó. Esse modelo do Dalton também é conhecido com o nome de modelo bola de sinuca. Modelo bola de bilhar. Tu não conhece bola de sinuca? A bola de sinuca ela é esférica, ela é maciça. O que significa ser maciço? Significa que tem massa em toda a extensão, tanto na superfície quanto lá no miolo, lá no miolão lá dentro. A bola de sinuca é assim, né? E esse cara aí, o Dalton, falou que o átomo era assim. Não é verdade, não é verdade. O átomo tem uma região central, nós vamos ver daqui a pouco, tá? Núcleo, que tem massa, e tem a eletrosfera em volta sem massa. Falou que o átomo é homogêneo, aqui, ó, átomo homogêneo, igual em toda a sua extensão. Não é verdade, o átomo não é homogêneo. Aí alguém está pensando, uai, então qual foi a grande contribuição desse rapazinho aí? Tá aqui, ó. A matéria, tá aqui, ó. Olha lá. Essa é uma das contribuições dele. Isso aqui, ele buscou lá no Lavoisier, tá? E lá no Proust, lá alguns anos antes. Cada matéria
é formada por seu próprio átomo, com a sua própria massa. Exemplo, ferro. O ferro é uma espécie de átomo. Então, o que ele disse, o Dalton? Que o átomo do ferro é diferente do átomo do ouro, por exemplo. É diferente do átomo do cobre. Isso ele estava certo? Certíssimo. O átomo do ouro, a gente sabe disso, nós vamos ver também aqui nas nossas aulas. O átomo do ouro é diferente do átomo do ferro, do cobre, do oxigênio. Tá? Isso aí está corretíssimo. Tanto aqui, ó, olha aqui, ó. Continuando aqui, ó. Elementos químicos diferentes têm propriedades diferentes. Porque seus átomos são diferentes. As suas massas são diferentes, a densidade é diferente. Então, nessa época aí, gente, 1800, olha lá, 1800, aqui, ó, 1803, início do século XIX, nessa época aí já eram conhecidos 34, 35, 36, pouco mais de 30 elementos químicos. Esses elementos químicos mais comuns já eram conhecidos. Cobre, ouro, prata, ferro, oxigênio, esses elementos já eram conhecidos. Tá? Era 30 e alguma coisa. Aí alguém vai perguntar aí, alguém pode estar pensando, e os outros elementos da tabela? Eles não existiam? É claro que existiam. Só não havia ainda sido identificados. Eles não tinham sido ainda descobertos pela ciência. Tá? Ok. O que mais? Essa outra proposição dele aqui, ó, a letra D aí, ó, corretíssima. Corretíssima. Isso aqui ele buscou lá no Dalton. Ele buscou isso lá no Lavoisier. As reações químicas são nada mais, nada menos do que separação e união de átomos. Então, quando uma reação química acontece, o que acontece com os átomos das substâncias? Eles se separam e se unem de maneira diferente. É isso mesmo. Tá? Ele estava correto? Estava. Isso aí, essa observação é dele, mas também é do Lavoisier. Lembra o Lavoisier? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tá? Outra contribuição importante aqui, ó, pumba. As substâncias químicas, os compostos químicos, são formados por átomos de elementos diferentes em proporções constantes. Correto? Isso aí ele buscou lá no Proust, num cientista lá chamado Proust. Corretíssimo. Exemplo, água. O que é a água? H2O. Qual é a proporção hidrogênio-oxigênio? H2O1. 2 hidrogênios para um o quê? Oxigênio, H2O. Então, a água é um composto com hidrogênio e oxigênio numa certa proporção conhecida, fixa. Não existe H5O9, H4O3, é H2O. Então, a substância água, os elementos químicos, H e O, tem uma proporção fixa. Corretíssimo, tá? Esse modelo é chamado modelo bola de bilhar, modelo bola de sinuca. Teve algumas propostas que a gente sabe que não estavam corretas? Sim. Tá? As letras A e B aqui, ó, as letras A e B estavam equivocadas. Mas o restante aqui não. Então, esse modelo foi de grande contribuição para o desenvolvimento da química. Não tenho dúvida disso. Né? Inclusive, uma curiosidade.
Olha o nome dele, ó. Olha o nome do bacana aqui, ó, Dalton. Todo mundo conhece aí, já ouviu falar de uma deficiência visual que algumas pessoas têm, chamada daltonismo. O que é? Eu tenho um amigo meu que é daltônico. O que é o daltonismo? Daltonismo é a dificuldade que a pessoa tem de diferenciar algumas cores, tá? Eu acho que é vermelho com verde, um negócio assim. Eu acho que existem diferentes tipos de daltonismo. E esse rapazinho aí, o que vocês estão vendo aí, a pintura, o retrato dele, lá, ele era daltônico. Daí a origem dessa doença. Não é uma doença, é uma deficiência, né? O chamado daltonismo. Põe lá na internet, depois lá no Google, Dr. Google. Antigamente a gente vivia sem o Google, né? Põe lá no Dr. Google para ver o que é o daltonismo. Tá vendo aí? A química ligada à história da medicina, né? Ok? A gente, quando vai fazer exame para carteira de motorista, a, no exame médico, o oftalmologista, ele olha, ele tem um exame lá que verifica se a pessoa é daltônica ou não. Se for daltônica, dependendo do tipo de daltonismo que o candidato à carteira de motorista, dependendo do tipo de daltonismo, ele não pode tirar a carteira, porque ele não consegue distinguir o sinal vermelho do sinal verde. Você está dirigindo na cidade, se for na roça, não tem problema, né? Na roça não tem sinal de trânsito, né? Mas se você estiver na cidade que tem sinal de trânsito, BH, por exemplo, né? A cidade inteira tem sinal. Aí, se o cara não consegue distinguir vermelho do verde, ele não tira Mas, a carteira. o professor, por exemplo, e se tiver Pode de falar. noite e a pessoa não enxergar direito? Bom, mas aí já é outra coisa, aí já não é daltonismo, né? Ah, entendi. Eu estou falando assim, da dificuldade que a pessoa tem de distinguir algumas cores, tá? Essa deficiência visual, esse rapaz aí, o Dalton, esse nosso Dalton aí, ele tinha. Daí a homenagem, não sei se é uma homenagem boa, acho que é, né? De chamar de daltonismo. Mas existem diferentes tipos de daltonismo, tá? Existem diferentes tipos de daltonismo. A pessoa não consegue distinguir algumas cores. Coloca no Google depois, mais tarde, e coloca lá e dá uma olhada lá. Bom, vamos para frente que já são 11h30. Eu quero falar, ainda tem mais dois ainda para a gente falar. Bom, aí, olha lá, ó, 1803, olha lá, 1803, ou seja, início do século XIX, aí a gente pula para o final do século XIX. Olha lá, a gente pula para 1898, já quase na virada do século XX, né? Quase no início dos anos 1900. Gente, nessa época aqui, final do século XIX, já se sabia da natureza elétrica da matéria. Já se conhecia que a matéria, já sabia que a matéria tinha cargas positivas e negativas. Diversas experiências, tá? Já haviam sido feitas mostrando a presença de cargas positivas e cargas negativas na matéria. Põe lá no livro do Feltre depois, para quem baixou o livro do Feltre, vai lá ele mostra uma série de experiências em que já se conhecia nessa época aqui, ó, já se conhecia a existência de cargas positivas e negativas. Essa época aqui, gente, já se conhecia a eletricidade. Algumas cidades inteiras já eram iluminadas por energia elétrica. Belo Horizonte, tá? Belo Horizonte, eu sou nascido lá, né? Já tinha bairros lá inteiros iluminados com energia elétrica.
ali no, onde hoje é o Parque Municipal, tá? Lá dentro do Parque Municipal já tinha lá uma pequena central hidrelétrica, uma pequena usina para aproveitamento da energia potencial da água para gerar energia elétrica. Nova York inteira já era. No Brasil já tinha várias cidades iluminadas com energia elétrica. Então, o que esse rapazinho aqui, o Thomson, olha lá ele lá, olha ele aqui já é fotografia, tá? Nessa época aqui, o final do século XIX, a fotografia já tinha sido inventada, né, gente? Tá? Lá, 100 anos atrás, não, ainda era pintura, era gravura. Mas nessa época aqui, ó, final do século XIX, tá? Início do século XX, já tinha fotografia, né? Eu acho que a fotografia foi inventada em 1830 e pouco, 40 e pouco, né? Tá aqui o retrato do Thomson. Olha lá o bigodão do rapaz, né? Aí, o que o Thomson fez? O Thomson propôs um modelo em que ele descrevia a existência de cargas positivas e negativas na matéria. Aqui o modelo dele, aqui, ó, aqui embaixo na figura. Ó. O que ele disse? Que o átomo continuava sendo maciço, igual o Dalton lá atrás, lá no início do século. O Dalton falou que o átomo era maciço, não falou? O Thomson também, que o átomo era maciço, tá? Era maciço, só que essa massa do átomo era positiva. Aqui o positivo, aqui no meio, aqui, ó, o sinal mais, ó. Pá. Então, o átomo era uma grande massa positiva, essa massa era toda ela positiva, e distribuídos aleatoriamente, distribuídos ao acaso, estariam as cargas negativas, os elétrons. Ele estava errado em relação a isso? Estava. A gente sabe que o átomo não é assim. A gente sabe que o núcleo é positivo, tá? Hoje a gente sabe isso. Não, hoje não, logo depois, aí, uns 10 anos depois, já se descobriu isso. O núcleo é positivo e, ao redor do núcleo, uma região praticamente sem massa, com as cargas negativas, com os elétrons, que a gente chama hoje de eletrosfera. Tá? Eletrosfera. Mas qual foi a contribuição do nosso amigo aí, do Thomson? Tá? Ele propôs a existência de cargas positivas e cargas negativas. Ele estava correto nisso, né? E a quantidade de elétrons aqui seria suficiente para neutralizar, elétrons negativos, para neutralizar a massa positiva. Isso ele estava certo. A gente sabe que no átomo que a gente conhece hoje, o número de prótons positivos é igual ao número de elétrons negativos. Isso ele estava certo, né? Tá? Olha lá, o número de elétrons aqui, ó, é suficiente para neutralizar a carga positiva. A gente sabe que isso é verdade. Os livros aí falam que esse cientista deu nome para esse modelo de modelo pudim de passas, onde o pudim é pudim, não é pundim, não. Quem fala pundim é meu neto, né? Pundim, eu vou me dar pundim, não é pundim, não, é pudim, tá? Pudim, o pudim seria positivo, aquela massa do pudim, e as passas aqui, colocadas aqui ao acaso aqui, seriam os elétrons negativos, né? Tá? Deve ser gostoso esse pudim com passas, né? Nunca comi não, mas deve ser bom. Pá, para frente, vamos lá que o tempo está passando. Pá. Muito bem. Aí agora nós chegamos no modelo de Rutherford. Esse modelo é muito importante. Aqui não está falando, não, eu esqueci de escrever ali. Esse modelo foi em 1911. 1911. Foi só 8 anos depois do modelo
8 não, desculpa, 1998, 2, 10, 12, 13. Esse modelo aqui foi 13 anos, 1911, 13 anos depois do modelo do Thomson. Então, em 1911, já se sabia, aqui, ó, já se sabia da existência de um fenômeno que ocorre com os átomos, que é o fenômeno da radioatividade. O que é a radioatividade? A radioatividade é a emissão radioativa, é a emissão de radiações positivas, negativas e sem carga. Tá? Nessa época aí, já se sabia da existência aqui, ó, dos raios-x. Tá? Em 1911, até um pouco antes de 1911, já se sabia da existência. Esse cara aqui, ó, esse Röntgen, esse cara, ele era norueguês. Ele já tinha descoberto, norueguês ou dinamarquês, agora estou em dúvida. Ele já tinha descoberto os raios-x. Essa moça aqui, ó, ela aqui, ó, essa moça aqui, Marie Curie, ela era francesa, na verdade ela era polonesa, ela era da Polônia, ela era polonesa, mas ela naturalizou francesa, que ela casou com um francês. Esse Pierre aqui, ó, casou com um Pierre, marido dela. O Pierre era físico, ela também, ela era física e química. Tá? Esse outro moço aqui, o Becquerel, francês Becquerel, esse pessoal, o Pierre, o Becquerel, a Marie Curie, eles descobriram a radioatividade. Inclusive, eles ganharam um prêmio Nobel de Física. Tá? Em 1903, eles ganharam um Nobel de Física pela descoberta da radioatividade. Então, nessa época aqui, gente, já se sabia que o átomo, que é a matéria, ela se desintegrava, ela se dividia. Essas experiências desses caras aí, dessas pessoas, desses cientistas, mostrou que a matéria ela era divisível. Tinha carga positiva, tinha carga negativa. Então ninguém acreditava mais naquela ideia do átomo maciço e indivisível. Ninguém acreditava. Tá? Aí é que veio o próximo modelo. Só uma curiosidade. Naquela coisa lá do, como é que chama? Netflix, tem um filme, eu assisti tem mais ou menos um mês, que fala da vida da Marie Curie, Curie é um nome francês, né? Esse Curie aqui, ó, a pronúncia correta é Curie, Marie Curie, né? Ela ficava rindo, não, né? É o nome dela, Marie Curie. Ela foi prêmio Nobel de Química alguns anos depois pela descoberta do polônio. Ela deu esse elemento que ela descobriu, ela deu o nome de polônio em homenagem ao país de nascimento dela, Polônia, né? Ela era polonesa. Tem um filme lá na Netflix, tá? Que fala da vida dela. A atriz é aquela, como é que chama a atriz? Rosamund Pike, P-I-K-E, Rosamund Pike. Bonita ela. Muito bem. Aí, disse, já se sabia perfeitamente, tá? Já se sabia perfeitamente que o átomo era divisível. Já se sabia perfeitamente. Só um minuto, deixa eu achar aqui. Opa, aqui. Já se sabia perfeitamente que o átomo era divisível. Só ainda não existia um modelo que explicasse isso. Tá, gente? Então, vocês estão vendo a evolução do conhecimento, né? Desde os gregos, lá no 400 a.C., passando pelo Dalton, pelo Thomson, pela descoberta da radioatividade, aí chegou no Rutherford. O Rutherford foi ele foi um cientista inglês, tá? Ele foi
condecorado com o título nobre de Lorde pela rainha da Inglaterra na época, né? A rainha Vitória, né? Aquele negócio, pela importante contribuição dele para a ciência. Aí, ó, o cara aí, ó, a fotografia, olha o bigode dele. O bigode dele está até arrumadinho, né? Olha lá, o bigodão dele. O que o Rutherford fez? O Rutherford pegou um elemento químico, vamos prestar atenção agora, né? Pá! Polônio, olha lá, aquele lá da Marie Curie, né? Já se sabia que esse elemento era radioativo, que ele desintegrava, e essa desintegração, gente, ela se dá de 3 maneiras: partículas alfa, partículas beta e raios gama, tá? O polônio, ele se desintegra, o núcleo do polônio se desintegra em partículas alfa, tá? E essas partículas alfa, aqui, ó, essas partículas alfa, elas, na verdade, elas são prótons, tá? Elas são prótons. Que o núcleo do polônio emite em altíssima velocidade. Se não me engano, é 30 mil ou 10 mil quilômetros por segundo. Tá? É muito alta a velocidade. Aí, o que aqui, ó, vamos lá para a figura. Pegou um bloco. Está acabando, tá, gente? Pegou um bloco de chumbo, fez um furo nesse bloco, fez um buraco nesse bloco de chumbo. Por que chumbo? Porque o chumbo, ele não deixa passar radioatividade. Todo mundo aí, algum de vocês aí que já tirou uma chapa de raio-x, tá? Já tirou um raio-x do dente, ou uma radiografia do pulmão, ou uma radiografia de um osso quebrado, já perceberam que aquele operador de raio-x, aquele técnico, ele não fica atrás de uma parede para se proteger do raio-x? Raio-x é um tipo de emissão radioativa, né? Tá? Porque o chumbo, ele não deixa passar a radioatividade. Então, o Rutherford já sabia muito bem que o polônio emitia partículas alfa, tá? Pegou uma caixa de chumbo, fez um furo nela, colocou lá dentro, tá? Uma porção, um pedaço de polônio. O que o polônio faz? Emite partículas alfa. Aqui, ó. Tá! Partículas alfa em alta velocidade são partículas positivas. Tá? Aí, no caminho dessas partículas alfa, aqui, ó, a minha mãozinha aqui, ó. Pá, pá, ele colocou uma lâmina de ouro, uma placa de ouro, uma placa bem fina de ouro, tá? Lâmina nada mais é do que uma placa de ouro. Se aquele modelo lá, proposto pelo Dalton, aqueles lá em que o átomo era maciço, se aquele modelo fosse verdadeiro, essas partículas alfa iam bater aqui na placa, na lâmina de ouro, e iam ficar retidas. Elas não passariam. E o Rutherford observou exatamente o contrário. Ele observou que a grande maioria das partículas, ó, vinha lá do polônio, alfa, passava reto, não ficava preso aqui, não. Ele observou que a maioria passava reto. Uai, que negócio é esse? Mas antes disso, como é que ele conseguiu enxergar isso? Aí que vem o pulo, chama pulo do gato, aí que vem a ciência, né? O Rutherford pegou um tambor, tá? Pintou esse tambor por dentro, com um material, uma tinta capaz de detectar as partículas, capaz de enxergar as partículas. Esse material aqui, tá vendo pintado aqui por dentro? Ó? Esse material é o que a gente chama de sulfeto de zinco.
Quando essa partícula alfa passa por aqui, ó, e bate lá na tinta, ela fica iluminada, ela se ilumina. É claro, foi aí que ele conseguiu enxergar. Então, o Rutherford percebeu que a grande maioria das partículas alfa passava reto, passava por aqui ou pela lâmina, sem sofrer desvios. Inclusive, ele contou isso. Qual foi a contagem? É claro que isso foi uma contagem estatística, né? Que de cada 100 mil, de cada 10 mil a 100 mil partículas alfa que chegavam aqui na lâmina, somente só uma era desviada, só uma. Então, de cada 100 mil que chegava aqui, ó, nesse ponto da lâmina, só uma era desviada, ou era repelida, retornada. Aqui a figura, vamos vir aqui para o lado, aqui, ó. Aqui as partículas alfa positivas em alta velocidade. Passava reta. Passava reta. Só de vez em quando, aqui, ó, voltava. Voltava. Ou então desviava. Desviava. Ele contou estatisticamente, de cada 100 mil, só uma desviava. Então, o que ele afirmou? Primeiro, que o núcleo era positivo. Por que ele afirmou que o núcleo era positivo? Porque ele sabia que as partículas alfa eram positivas. Aí, quando uma positiva trombava com o núcleo positivo, todo mundo sabe que positivo repele positivo. Não sabemos disso, gente? Polo positivo não repele polo positivo? Polos iguais não se repelem? Tá? Aí, a alfa positiva, batia no núcleo positivo e voltava. Com isso, ele pôde afirmar que o núcleo era positivo. E pôde afirmar que o núcleo era muito pequenininho em relação ao tamanho do átomo. Por quê? Porque de cada 100 mil alfa, só uma é que era repelida pelo núcleo. Entenderam? E isso é verdade. A gente sabe que isso é verdade, tá? Então, a grande maioria passava sem sofrer. Está acabando, 2 minutos, está acabando. A grande maioria passava direto. Então, vamos lá na proposta dele? Vamos lá, e aí a gente vai voltar aqui na figura. Ó, olha lá, que bacana. Ó. Quais são as conclusões do modelo de Rutherford aqui? Vamos começar por aqui, ó. Começar por aqui, ó. Por essa. Começar por aqui. O núcleo é muito pequeno em relação ao tamanho do átomo, ao diâmetro. Verdade? Verdade. Tá? O fato de 100 mil alfa, chegar aqui na lâmina de ouro e somente uma ficar retida ou ser desviada, mostra que o núcleo é muito pequeno, tá? Em relação ao tamanho do átomo. Isso é verdade. O que mais? Aqui, vamos passar para essa. As partículas dos núcleos são positivas, verdade? Por que a gente pode afirmar isso? Porque as partículas alfa são positivas. Quando a alfa positiva batia no núcleo e voltava, é porque positivo repele positivo. Então, ele pôde afirmar que o núcleo é positivo. É verdade? É verdade, sim. Só muitos anos depois, em 1932, é que se descobriu a existência dos nêutrons no núcleo. Nêutron não é nem positivo e nem o quê? E nem negativo, tá? Então, essa afirmativa está correta? Tá. O núcleo é positivo, e a massa do átomo, aqui, ó, a massa do átomo está praticamente toda no núcleo, corretíssima.
O núcleo tem prótons e nêutrons, e a massa está aí. A eletrosfera, onde estão os elétrons, a massa é praticamente zero. Tá? Aqui também, ó, os núcleos são relativamente maciços, são pequenos. Está correto, tá? Está corretíssimo. O que mais? O átomo, aqui agora, ó, é quase constituído de espaços vazios. Isso aí ele estava falando da eletrosfera, é verdade. A eletrosfera, aquela região aqui, opa, desceu, peraí. Aqui, ó. A eletrosfera, aqui, essa figura embaixo aqui, ó. A região onde estão os elétrons, a massa é praticamente zero, porque a massa do elétron é muito pequena, tá? Então, a massa do átomo está aqui, ó, nessa bolinha preta do centro aqui, ó, chamada núcleo. Aqui, ó, núcleo. Hoje a gente sabe que o núcleo tem prótons e nêutrons, né? Tá? Então, o modelo do Rutherford foi um modelo assim, que deu um avanço muito grande no conhecimento da estrutura do átomo. Ah, mas teve problema? Teve. Na próxima aula a gente vai ver quais são os problemas desse modelo. Mas, basicamente, ele explicou como que é o átomo. Tá? Aqui, essa última aqui, ó. Aqui, ó. Ó. As cargas negativas. Olha lá. Tá? Os elétrons, que são as cargas, negativas, olha lá eles aqui, ó. Giram ao redor do núcleo. Essa região dos elétrons é chamada de eletrosfera. Está correto? Tá. O que não está totalmente correto é isso aqui, ó. Isso aqui não está 100% correto, não. Tá? O modelo do Rutherford diz que os elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas circulares. Não é totalmente verdade. Alguns elétrons, giram ao redor, a minoria, giram ao redor do núcleo em órbitas circulares. Correto. Mas a grande maioria não giram em órbitas circulares. Alguns anos depois, outros cientistas mostraram que não é bem assim. Mas esse modelo, aqui, ó, modelo chamado Sistema Solar, também tem alguns livros que chamam de modelo planetário. É como se fosse o Sol é o núcleo, olha lá, o Sol é o núcleo, e os planetas seriam os elétrons, né? Esse modelo é chamado de modelo planetário, modelo do sistema solar. Esse modelo explicou quase tudo. Eu não vou chamar de quase tudo. Esse modelo explicou muita coisa. O quê? Núcleo pequeno, de carga positiva, eletrosfera muito maior do que o núcleo, de carga negativa e praticamente sem massa. Agora, outras questões, nós vamos ver nos próximos modelos, na próxima aula, aí que ficaram ainda sem explicação, tá? Próxima aula, nós vamos começar com esse modelo aqui, desse moço aqui, ó, desse rapazinho aqui, ó, do Bohr. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, o Bohr. Niels Bohr, dinamarquês Niels Bohr, tá? Inclusive o Bohr, 1913, o modelo dele, o Bohr foi aluno do Rutherford. Se não estou enganado, ele foi aluno de doutorado do Rutherford lá, né? O modelo do Rutherford foi em 1911 e o do Bohr foi logo em seguida, 2 anos depois, foi em 1913, o Bohr, né? Tá? Ele corrigiu alguns problemas, nós vamos ver na próxima aula, alguns problemas do modelo do Rutherford. Ok, gente?
Então, vamos voltar lá na nossa tela, tá? Repetindo para vocês, tá, gente? Por favor, leiam a apostila, essa que eu estou projetando. Assistam os vídeos que estão lá no Moodle, lá no bloco. Assistam os vídeos que estão lá no bloco, tá? Assistam os vídeos que estão lá no bloco do capítulo 2, aqueles professores lá, aqueles vídeos são muito bons. Tem um lá que chama Mapa Mental, é muito bom. E, aliás, todos lá são muito bons. Esse mapa mental, então, é muito bacana. E, se puderem, baixem o livro do Feltri e leiam esses assuntos que a gente está tratando. Leiam de uma maneira descontraída, tá? De uma maneira despreocupada. Tá? É claro, prestando atenção, mas leiam com calma, relaxado, num horário bacana. O livro do Feltri é muito... Tem outros muito bons também, mas o Feltri, ele traz uma série de informações. Inclusive, vocês podem ver lá no livro do Feltri, que eu resumo bastante, eu corto muita coisa, né? Muita coisa que tem lá, não dá tempo de falar aqui com vocês. Tá? Ok, gente? Beleza? Vamos encerrar nossa aula, que já está na hora do Beleza, almoço, professor. né? Bacana, né? Tá bom? Pena que a nossa aula é muito curta, né? Então, mas no ensino remoto é isso mesmo. A gente tem que abrir mão de algumas coisas para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Certinho? Então, um grande abraço para todo mundo. Tá? Tchau, professor. Obrigada pela Tchau, aula. gente. Tchau, professor. Todo mundo Obrigada aí. pela aula. Tchau, moçada. Tchau, professor. Bom dia. Falou, Maria Beatriz, Obrigada. todo mundo, Lorena, todo mundo aí. Eu falo o nome de uns, mas vale para todo mundo. Um grande abraço. Eu vou parar a gravação, tá? Até mais para vocês. Bom almoço. Até a próxima semana, dia 6 de outubro. Um abraço.